Olá pessoal, essa série de vídeos que nós preparamos para o Portas Abertas da URGS é para trabalhar com algumas curiosidades, algumas fatos interessantes da estatística e também da probabilidade, aí como a estatística também se utiliza bastante de probabilidade. E esse primeiro vídeo ele trata sobre vidência, ou o quanto historicamente tem sido importante a presença de pessoas ou de indivíduos ou de métodos para que nós possamos prever o futuro, antecipar os acontecimentos e preparar as populações. Então, desde o princípio, desde épocas mais antigas, onde se observavam as teias do destino, procurando algum padrão, alguma coisa que pudesse explicar, ao longo do tempo essa função então foi se ajustando às necessidades e às questões científicas mesmo que o mundo ia descobrindo, enfim, elas foram se adaptando a esses métodos. Mas o fato é, e eu trago isso aqui a partir de relatos de um livro chamado Uma Senhora Toma Chá, que está na descrição do vídeo. E essas previsões, essas predições, essas qualidades sempre foram admitidas de uma maneira geral, sem grandes disputas. Isso funcionou durante muito tempo, ao longo da história da humanidade, até hoje existe, né, a leitura de cartas, a previsão, usando os búzios, enfim, isso sempre teve. Mas, na Inglaterra, ao final dos anos 20, em Cambridge, alguns professores estavam reunidos e eles tomam chá. O chá em inglês, ele é com leite, né? Então se coloca, como a gente usa café com leite, eles usam chá com leite. Nessa época, professores e pesquisadores e suas esposas estavam conversando quando alguém, uma senhora, daí o título do livro, afirma que ela consegue notar que há diferenças quando ela toma o chá, no qual o chá foi posto primeiro e depois o leite, ou o leite e depois o chá. Então ela afirma na roda de conversas que ela é capaz de detectar qual a ordem dos ingredientes. Diz ela que sentia uma diferença de gosto. Até então, não existiam técnicas de experimentação. O que a gente tinha, nós, enquanto humanidade, tínhamos era um registro, eram ideias, mas se não fosse uma dedução lógica, como exercícios de matemática, enfim, mas as observações de movimentos de estrelas e tudo mais eram feitas por observações. Alguns dados eram anotados, aquilo se verificava, não do ponto de vista científico, não era verificado de uma forma, bom, de uma forma como a gente faz hoje em dia, tá? De uma forma mais atual. Até então, o que a gente tinha de ciência, as propostas de ciência, elas não tinham esse critério técnico, não tanto quanto tem hoje. E por que é isso interessante? Porque essa foi a primeira vez, ou pelo menos é considerado por muitos como o autor do livro, como o berço da estatística moderna. A estatística como uma ferramenta da experimentação. Então, no final da década de 20, vejam que é um assunto relativamente recente, aí a gente tem 100, 102 anos, 103 anos. Esse desenvolvimento da estatística como uma ferramenta para experimentação, para descoberta científica, ela surge a partir daí. Por causa de uma conversa numa mesa a respeito da ordem do chá. Graças a isso, essa conversa na mesa de chá, hoje nós temos ferramentas e técnicas modernas, cada vez mais modernas, para que a gente possa testar, para que a gente possa verificar, para que a gente possa analisar o quanto essas previsões, ou essas predições, ou essas afirmações são verdadeiras ou são falsas, ou estão de acordo com aquilo que nós esperávamos. Do ponto de vista estatístico, principalmente, é bom deixar claro que esses experimentos, essas propostas feitas, elas não anulam o que era feito anteriormente em termos de previsão. Elas, na verdade, validam aquilo que nós temos, que nós conseguimos capacidade para prever ou para predizer de uma forma mais genérica, e aquilo que é dependente de sorte, dependente do acaso. Lógico que a ideia do vídeo não é entrar em métodos teóricos propriamente dito, apresentar recursos teóricos específicos sobre isso, mas
O fato é que a partir desta conversa, nós temos hoje ferramentas capazes de identificar o que é da capacidade humana, o que é do conhecimento científico, o que é o avanço da ciência, daquilo que se deve ao acaso, daquilo que se deve à coincidência, à sorte ou ao azar. E é esse o papel da estatística, a função da estatística modernamente, essas ferramentas que permitem ao pesquisador, desde a parte do planejamento do experimento até a sua execução e finalmente as suas conclusões, é prover estas ferramentas aos pesquisadores da melhor forma possível. Só para finalizar esse vídeo, então, pessoal, essa questão das vidências e tudo, eu gostaria de apresentar para vocês dois casos que eu acho muito interessantes, assim, desse ponto de vista, e até das ferramentas estatísticas de forma geral. O primeiro deles é o polvo POU, ou POU ou polvo. Ele foi utilizado na Euro de 2008 e principalmente na Copa de 2010, onde ele ficou famoso, que a ideia era fazer a previsão do resultado das partidas, não do resultado em si, mas de quem seria o vencedor, dos jogos da Alemanha, tá? Ele foi feito na Euro de 2008, das 6 tentativas ele errou apenas 2. Na Copa do Mundo, das 7 tentativas que ele fez, ele acertou as 7. Inclusive, depois ele foi utilizado na final da Copa do Mundo, quando ele também acertou o campeão ali da Copa do Mundo de 2010. Colocavam 2 caixas com alimentos dentro delas e o povo então escolhia uma das caixas para se alimentar e essa era a seleção campeã. E a parte divertida disso, do ponto de vista estatístico da experimentação, enfim, é que quando se tem esses bolões de Copas do Mundo e se faz, digamos assim, com um grande conjunto de pessoas, é costume, ou é bastante provável que pelo menos uma delas se sobressaia. E é interessante que muitas vezes é descrito isso como aquela pessoa era que menos entendia de futebol, aquela pessoa não tinha nenhum conhecimento, apenas chutou os resultados. E isso a gente vai ver também nos próximos vídeos, essa questão do acaso ou da coincidência, mas fica aqui o caso bastante famoso do polvo POU, tá? Que era um polvo, mas que conseguia prever os resultados da Copa do Mundo. Outro caso que eu acho bastante interessante para mostrar para vocês é o caso do Michael Lee. O Michael Lee, em 1993, ele se forma no 2º grau nos Estados Unidos e é comum nos Estados Unidos, ao final do ano, eles fazem o yearbook, onde aparece a foto do aluno, da aluna ali, que está se formando e alguma citação, nome, né, como vocês podem ver aqui, e alguma citação, alguma frase de efeito, algo desse gênero. Vocês já devem ter visto de vários tipos diferentes. E o Michael Lee, em 1993, ele preveu, com acuidade, ou seja, ele acertou que o Chicago Cubs, um time de beisebol norte-americano, seria campeão da Liga de Beisebol Americana, o World Champions, né, de 2016. Esse caso é interessante por 2 razões, pelo menos no meu entender. O primeiro é que, basicamente, a ideia de um preditor ou de um vidente, digamos, de uma forma geral, é ele, primeiro, colocar aquilo que é mais provável de acontecer para que a pessoa ganhe confiança nele e, eventualmente, fazer alguma previsão mais específica, porque a ideia é de que basta ele acertar esta previsão para que venha a fama, venha o sucesso. Então, ele não precisa acertar todas, mas alguma específica é interessante. E o outro ponto é que, realmente, probabilisticamente falando, se vocês todos agora que estão vendo esse vídeo, ou qualquer um de vocês fizer alguma previsão, escreve num papelzinho e guarda numa carta para daqui 5, 10, 15, 20 anos, é provável que algum de vocês acerte. E vai ficar muito famoso por causa disso, porque acertou, enfim. Mas a gente perde, pelo menos do ponto de vista cognitivo, a gente perde todos aqueles que erraram. Então dá a ideia de um sucesso muito maior do que necessariamente o é, ou seja, a gente perde a questão do ruído ou da casualidade. E é exatamente isso que a estatística como ciência pretende, ou seja, identificar o que é da sorte, do acaso, do fortúnio, né, da fortuna, e o que é realmente uma habilidade, um mecanismo conhecido cientificamente. Então, só para destacar esses 2 casos aí que eu acho bastante interessantes. Mais uma vez, pessoal, agradeço a atenção de vocês, então, e até o próximo vídeo aí. Até mais.